Pessoal, tudo bom? É o professor Cledson e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão, né? Vamos revisar todos os assuntos dessa unidade, né? Já se preparando para a realização das atividades. Na nossa aula de hoje, nós vamos revisar sobre as misturas, né? Misturas heterogêneas, misturas homogêneas. Vamos também ver os processos de separação de misturas. Uma breve introdução, né? O que são as misturas, né? A maior parte dos materiais e objetos encontrados na natureza são misturas, né? Mistura de vários componentes ou de poucos componentes para formar aquele determinado material. E daí essas misturas elas podem ser classificadas de duas formas: misturas heterogêneas e misturas homogêneas, que é o que a gente vai vendo agora, né? As misturas heterogêneas ela é formada pela mistura de dois ou mais componentes que em geral são identificados visivelmente ou visualmente. Em geral você consegue identificar uma mistura heterogênea porque ela tem aquilo que a gente chama de fases, né? 2 fases, 3 fases ou mais fases. Por exemplo, aqui, nessa mistura aqui de água e óleo. Aqui nós temos a fase do óleo e a fase da água. O óleo, por ele ser menos denso que a água, ele vai ficar em cima, né? Então, quando você derrama o óleo aqui, por exemplo, aqui ele está acabando de despejar. Você vê que mesmo assim ele afunda um pouquinho, mas depois volta e fica bem dividido. A mesma coisa se eu botar no recipiente desse, né? Água, óleo e areia. Ou só água e areia, né? Você vai ver que a areia vai ficar lá no fundo e a água vai ficar mais acima. Então elas são misturas que a gente consegue ver visivelmente a diferença, né? E aí você vai conseguir identificar essa mistura heterogênea. Só que aí, né, existem também outras misturas heterogêneas que já não conseguimos ver visivelmente, né? Identificar visivelmente que é uma mistura heterogênea. Por exemplo, né? Que o leite e o sangue, né? São exemplos de misturas heterogêneas. A gente chama inclusive de fases escondidas das misturas heterogêneas, porque, como eu falei aqui, né? São essas fases aqui você consegue identificar, né? Fase 1, fase 2, a fase que é o óleo e a fase que é a água. Mas no caso do leite, você não consegue identificar. A menos que você coloque no microscópio, né? Porque ali o leite ele vai ser uma mistura constituída de água, proteína e gordura. Mesma coisa do sangue, né? Que ele vai ter diversos tipos de células e outras estruturas que a gente só consegue realmente ver no microscópio. Mas, no geral, né, tirando esses exemplos, as misturas heterogêneas a gente consegue identificá-las visivelmente. E as misturas homogêneas, elas são aquelas misturas que apresentam aspecto uniforme, ou seja, eu não consigo identificar visualmente os componentes de uma mistura homogênea. Um exemplo, né? A água e o sal. Se eu pego um recipiente com água e pego outro recipiente com água e sal e colocar aqui, né? Tipo como está nesse exemplo aqui, a gente não consegue diferir, separar quem é quem ali, a menos que você prove, porque olhando no olho assim você vai ver sempre como se fosse só água. Então a mistura homogênea é essa, você não consegue identificar por meio visual. Até mesmo por meio de microscópio você não consegue perceber totalmente. E aí nós temos outros exemplos de mistura homogênea, por exemplo, o vidro. Você sabia que o vidro é uma mistura homogênea? Pois é, ele é uma mistura de outros materiais. E aí, né, nós temos também uma mistura homogênea, que é a água mineral.
Você sabia que a água mineral ela não é uma substância pura? A água mineral, a água potável, né, aquela que a gente bebe todos os dias, ela não é uma substância pura. Ela é uma mistura homogênea. Porque na água mineral, se você olhar o rótulo dela ali, vai ter bicarbonato, cálcio, sódio, magnésio, fluoreto, entre outros nutrientes, né? Aí, se você olhar a composição química da água mineral. A água pura, pura mesmo, a puro H2O, a gente não encontra facilmente na natureza, né? A gente não encontra assim, porque ela geralmente ela precisa passar por um processo de separação para que fique só a água, né? Ou seja, a água do rio, quando você bebe ali, como ela é uma água potável, ela é uma substância que é uma mistura homogênea. E aí a água pura mesmo, ela é usada mais em hospitais, né? A gente chama de água destilada. Ela é usada em hospital, a indústria farmacêutica, preparo de medicamentos e outras aplicações. No entanto, essas misturas, né, elas precisam ser separadas. Só que eu queria deixar uma observação aqui, né, antes da gente entrar na parte da separação das misturas. Algumas misturas elas sofrem alteração de propriedade de acordo com o tipo daquela mistura. Por exemplo, a água e o óleo, eles não se misturam, né? Mas se você colocar cubos de gelo em um recipiente com óleo, você vai perceber que o gelo ele vai afundar, mas não totalmente, ele vai ficar boiando, então vai ficar como se estivesse bem misturado ali. E aí, na medida com que o gelo vai derretendo, a água vai tornando a ficar só no fundo do pote e o óleo subindo. Então, assim, o estado físico, ele pode alterar aquela composição, né? Por exemplo, se a água estiver sólida, nesse caso, né, nas pedras de gelo, vai ficar como se fosse uma mistura quase como que homogênea, mas quando o gelo vai derretendo, aí você vai percebendo. E aí sim, vamos lá para a separação das misturas. E aí eu vou fazer essas perguntas, né? Como você separaria a água e a areia, a água e o óleo ou a água e o sal? E aí? Vocês perceberam, né, nas primeiras aulas que foram vistas técnicas de separação dessas misturas, né? Ou seja, para a gente responder todas essas perguntas, né, de como separar a água da areia, a água do óleo, né? Nós precisamos entender que o processo de separação de mistura mais eficiente vai depender de alguns fatores, como o tipo da mistura e o estado físico. E aí, para separar misturas homogêneas, nós utilizamos o processo de evaporação e o processo de destilação. E as misturas heterogêneas, nós para separá-las, usamos diversas técnicas, né? Separação magnética, filtração, catação, decantação e peneiração. Vamos ver cada uma dessas técnicas agora. Eu coloquei aqui junto catação, peneiração e filtração, que são processos que a gente vê basicamente no nosso dia a dia, né? Quem nunca viu aí a mãe catando feijão, né? Para poder fazer ali a refeição do dia. Essa técnica de catar o feijão, o que é que vai ocorrer ali, né? Ela vai tirar as impurezas, né? As pedras, os feijões ruins, né? Feijões estragados, as pedras que às vezes vêm, né? As impurezas, as sujeiras, vai catar ali e separar. Vai ficar o feijão que vai ser cozido e o que é sujo, o que é estragado, para ser jogado fora. Então, é uma técnica de catação. E a técnica de peneiração consiste basicamente em você separar um material do outro por meio da peneira, né? Ocorre quando está peneirando uma massa para bolo, né? Vai peneirar para tirar os bolinhos, aquela parte mais durinha da massa. Ou quando você faz um suco,
por exemplo, o suco de acerola. Você bate no liquidificador e aí vai ficar toda aquela, né, o bagacinho da acerola ali e você não bebe, né, com aquele bagacinho. Geralmente a gente não bebe, né? Pode ser que tenha alguém que beba. Aí a gente passa nessa peneira, aí fica lá, né, a parte da acerola que vai ser jogada fora e o suco. Então, é a parte de peneiração. E a filtração, né, que a gente mais vê no nosso dia a dia, no caso do nosso cafezinho, né, a gente faz aquele café que é antes de colocar na garrafa ou na xícara, como tem aqui nessa imagem, né, passa por essa filtração. Pode ser um filtro de papel, um filtro de pano. Muitas vezes a gente vê também, principalmente, né, em locais de zona rural, quando as pessoas põem a água no rio ou no açude, no riacho, enfim, antes de colocar no pote também, passa por um processo de filtração, seja num pano, né, que ele vai colocar direto no pote, aí passa por um filtro de pano mesmo, ou no próprio filtro de barro, né? Vai fazer aquela filtragem, deixando as impurezas para trás. E aí no processo de decantação, né, separação por decantação, quando eu quero separar, por exemplo, uma água da areia, ali, mais basicamente eu vou deixar, né, esse recipiente com essa água e essa areia em repouso. A gente vai perceber que a areia ela vai se acumular no fundo, né, do recipiente, a água vai ficar em cima, então ali eu ponho só aquela água, né, seja com uma seringa ou despejando devagarinho em outro recipiente. Mas, por exemplo, se eu quiser separar a água do óleo, né, eu vou colocar nesse balãozinho, nesse balão com funil e essa torneirazinha ali do lado. E ali eu vou abrindo a torneirinha devagarzinho e vai saindo só água, porque como a água é mais densa, ela está mais na parte de baixo e o óleo está ali como que flutuando. Ali eu vou abrindo a torneira devagarzinho, retirando só água e quando chegar ali só o óleo, eu fecho a torneira. Retirei a água do óleo, né? Separei. E aí no processo de separação magnética, é um processo simples também. Quando tem ali, por exemplo, limalha de ferro misturado com qualquer outro produto, né? Seja até numa massa, como tem aqui nesse exemplo, ou na terra em si, e eu quero separar só aquele ferro, né? Pode ser que ele esteja até diluído com água. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ímã ou um eletroímã, vou passar ali naquela mistura e o ímã vai atrair o ferro, né? Isso que é uma separação magnética, ela vai atrair todo aquele material de ferro, separando ele do outro material. E aí nós temos também o processo de evaporação, que é um processo de separação. Por exemplo, para retirar o sal que a gente utiliza, né, do mar. Eles fazem diversas piscinas como essa, né? Piscinas em locais bem abertos, porque o vento também ajuda na evaporação. E aqui, ó, toda a água vai evaporando, vai ficando só o sal, ele junta e leva para a indústria. É um processo que é simples também. Você pode até fazer na sua casa aí, separar, né, um pouco de água, de sal, misturar bem, colocar em um recipiente, pode colocar do lado de fora, né, na casa, para que pegue sol e vento. E aí você vai ver que quando a água evaporar, vai ficar o sal ali naquela vasilha, né? São processos que a gente pode testar em casa e comprovar. Aí o processo de destilação é quando você vai fazer uma separação já de uma mistura homogênea, no caso da água mineral, por exemplo. Se eu quero separar, tirar todos os sais daquela água, deixar só a água pura. Aqui, para que esse processo ocorra, né, ele vai passar por essa engenharia que tem aqui, onde essa água ela vai ser aquecida, né? Aí até o ponto de ebulição da água. Chegou no ponto de ebulição da água, ela vai evaporar e aí vai descer nesse cano e aqui nesse caninho ela vai se condensar, né? Vai se condensar novamente.
voltando à forma líquida, e aqui vai juntar só a água e os sais vão ficar aqui. É quase como aquele processo, né, de separar a água do sal do mar. Né? Isso aí serve para separar também, né, em laboratórios, por exemplo, a água do álcool, a água de óleos essenciais, caso de extração de óleo de alguma planta, essas coisas. E aí tem um processo de destilação fracionada, que é comum a gente ver no caso do petróleo, né? Esse petróleo ele é armazenado em torres como essa, e aí nessa torre esse petróleo vai passar por essa fornalha, e ela chega a ser aquecida até a 400 graus Celsius, temperatura altíssima, né? E aí quando você vai esquentando, cada material ele vai tendo ali a sua temperatura, né, o seu ponto de ebulição. Por exemplo, quando vai chegando mais em cima, você vai ver que é aquele material que ele sobe com temperaturas mais baixas. Por exemplo, a 20 graus Celsius, ele já recolhe o gás refinado, né? O gás de cozinha. Porque ele é mais leve, e aí com temperatura mais baixa, com 20 graus Celsius, ele já chega no ponto de fusão dele, no ponto de ebulição, aliás. E aí com 30 graus é colhida a gasolina, e aqui ele vai recolhendo, ele vai subindo e vai sendo recolhido em cada pontinha dessa, né? 30 graus é a gasolina, 110 graus a nafta, que é usada em diversas indústrias, 180 graus o querosene, que é utilizado para abastecer aviões, 260 graus o diesel, né? Utilizado em caminhões, ônibus e algumas máquinas, 280 graus o óleo lubrificante, 300 graus o óleo combustível, em 340 graus eles recolhem outros resíduos que também acabam sendo usados, né? Formando pincho, que é utilizado nas ruas, né? Calçamento, construções de pistas. Então esses são processos de separação de misturas. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, essa parte 1 da nossa revisão. E nós vamos na próxima aula para a parte 2 da nossa revisão, ok? Anotem tudo, né, que vocês foram vendo nesse vídeo e também nos próximos, para resolverem as atividades, ok? E nós nos vemos nos próximos episódios. Até lá!